Numa obra de arte do mestre Picasso, Guernica, vi tanta emoção, explodindo uma bomba de ódio, dividindo o povo de uma nação. E nas torres do meu pensamento, naquele momento, pintava Gaudí. Eu senti o desejo de ser o salvador dali. Tá aí, os tanques na rua também, que o Bolsonaro botou lá, saiu cheio de fumaça. E, na verdade, nós temos que tomar consciência, o povo tem que tomar consciência, que as Forças Armadas brasileiras são pagas com dinheiro público para que garantam as instituições brasileiras. Nós temos que aprender isso. A democracia é maravilhosa. A democracia por si só, ela é como a vida da gente. A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente vai errando, a gente vai acertando. Aliás, quem erra pensando em acertar não erra, ganha experiências. Quantas pessoas que votaram em Bolsonaro achando que ele ia transformar o Brasil num paraíso, né? E hoje já sabem que não virou um paraíso. Nós não temos governo. Aquele monte de tanques ali furando, ali vai ter que passar depois asfalto, por onde aquelas catracas daqueles tanques passam ali, sai picotando o asfalto todinho. Para quê? Para que isso? Nós não precisamos disso. Nós não precisamos ostentar força para o nosso povo. As Forças Armadas é para proteger o nosso povo, é para proteger a democracia. Nós votamos aí na última eleição, cada um de nós votou naquele candidato que nós achávamos que era melhor para o Brasil. Ganhou o Bolsonaro, ele ganhou com essas urnas. Ele ganhou com essas urnas. Para que ele quer fazer essa confusão? É para que, se ele perder lá na frente, dizer que foi roubado. E, na verdade, ele vai perder por causa das ações dele, da forma como ele está governando o Brasil. Ele não governou o Brasil. Se Bolsonaro quisesse governar o Brasil, desde o primeiro dia que ele tomou posse, ele estava trabalhando em função de unificar o nosso povo. E não de manter esse papo do nós contra eles. Isso já está provado que não deu certo. Ele só permanece no governo se der um golpe. E a sociedade brasileira não quer golpe. Nossa sociedade não quer golpe. O Brasil quer viver na democracia. Nós queremos alternância de poder. Nós queremos tirar e botar ali na presidência da República, lá no Congresso Nacional, seja no Senado, na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Deputados Estaduais aqui, na Câmara da Vereança, pessoas que a gente acredita e que chegue lá, faça o serviço. Se não fizer, a gente tira. Bolsonaro é um tipo de ser que ele só sabe viver na belicosidade, na briga, na confusão. É aquela história de eu contra eles. E o povo que segue ele, aqueles que não abandonou ainda o Bolsonaro, que é uma minoria que vai ficar segurando nele até o fim, não vai desistir, são pessoas que agem desse jeito na vida. Querem impor goela abaixo dos outros seus pontos de vista, mesmo que estejam errados. Os caras são contra a vacina, os caras dizem que a Terra é plana. A Terra não é redonda, olha só. Galileu já quebrou esse paradigma aí desde a Idade Média, cara. A gente ainda tem gente defendendo a Terra plana, dizendo que não toma vacina, que a vacina vai transformar você em jacaré. Não dá, né, cara? Não dá. Então, se você quer ser mesmo besta, seja, meu irmão. Eu tenho um poema que eu digo, você quer ser ovelha? Seja, meu irmão. Deixe que lhe tire o couro e lhe arranque a lã. Porque um rebanho que não dá estouro, um rebanho que não consegue olhar para o pastor e dizer, pastor, o senhor está errado. Sabe para onde é que vai? Vai para o frigorífico, meu irmão, é boi. Boi é que marcha para o frigorífico. É ferrado, é carimbado com o ferro da fazenda. Tira um leite, amarra o bezerro na perna da vaca, tira todo o leite dele. Depois que a vaca está toda com o leitinho seco, bota lá para o curral, dá um pouquinho de capim para ela, amanhã ela traz mais leite aqui para ser ordenhada, né? Os boizão, aqueles que são gordão, tão gordos, vão para o frigorífico. E o nosso povo é um povo muito inteligente, o nosso povo é um povo que está fadado a viver numa potência. E para a gente viver uma potência, a primeira coisa que nós temos que fazer para o Brasil virar uma potência, para nós vivermos numa potência, é unir o nosso povo. Nós precisamos de governantes que sejam capazes de unir a maioria do povo brasileiro. E a oposição sempre vai existir. Nem Deus agrada a todo mundo, nem Jesus agradou a todo mundo. Mas agradar a 80%, 90% da população é possível, desde que você seja capaz de unificar um país em função de um projeto grande, um projeto de nação. As Forças Armadas brasileiras têm que estar à disposição de um projeto de nação,
não à disposição do presidente A, B ou C. As Forças Armadas são pagas para garantir as instituições democráticas brasileiras, a nossa Constituição, fazer valer o arcabouço legal do nosso país. E nosso povo tem que entender isso. Eu falo aqui muitas vezes, não como um comunicador, mas como um estadista. Como estadista, eu falo aqui como se eu fosse um presidente. Por quê? Porque o meu povo está precisando de pessoas que possam ensinar para o nosso povo. Estou falando da massa mesmo, da maioria, a maioria que acredita em propaganda. Precisa de pessoas que esclareçam, porque senão vai continuar a vida inteira no erro. Cada eleição que nós vemos, quem tem mais dinheiro para se vender, para se dizer o gostosão, termina ganhando. E muitas vezes nós temos lideranças maravilhosas, que poderiam mudar o mundo, ou mudar o nosso país, ou mudar o nosso estado, ou mudar a nossa cidade, que não conseguem se mostrar. Não consegue mostrar a sua sensibilidade, a sua inteligência, para que as pessoas possam escolher aquela pessoa como seu representante. Nós vivemos numa democracia representativa e é bom que o nosso povo tenha quem é capaz de representá-lo. Essas questões da privatização, por exemplo, vou falar um pouquinho aqui que eu estou inspirado. As privatizações. O que é que a gente vê no que diz respeito às privatizações? Muita propaganda. Quando se quer, por exemplo, privatizar um Eletrobras, Correios, SEDAI, é propaganda demais. Primeiro diz que a empresa vai ficar muito mais ágil, que ela vai ficar mais poderosa, que o serviço vai ficar melhor. E depois que privatiza, o que é que nós vemos? Nada disso. Não melhora o preço dos serviços ou do produto que aquela empresa estatal prestava. Agora, quando é privatizado, fica sempre mais caro, porque muda a finalidade. A finalidade passa a ser o lucro. E o que é que acontece com o povo? Já está privatizado, o contrato já está feito para desmontar a coisa mais difícil do mundo. Então, eu quero que vocês compreendam disso. A privatização das empresas públicas acarreta males a um país como o nosso, que precisa da ação do Estado ainda. Um dia pode ser que nós não precisemos. Hoje também eu acho que tem algumas empresas que podem ser privatizadas, mas empresas estratégicas não se deve dar uma empresa estratégica para o capital internacional ou para o empresariado, seja lá de onde for, daqui ou lá de fora. Então você pega os concessionários dos serviços e os acionistas que vão ser os donos das empresas quando elas são privatizadas, o que é que eles querem? Lucro, 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 muito dinheiro. A Petrobras agora acabou de pagar dividendos para os seus acionistas. E foi muito dinheiro. Enquanto nós estamos pagando, acabei de botar gasolina no meu carro ali, R$7 um litro de gasolina. O petróleo e os derivados de petróleo no Brasil estão pelos olhos da cara. Por quê? Porque a Petrobras hoje é uma empresa que tem a obrigação de dar lucro. Não tem mais lucro social, não pode-se mais repassar o lucro da empresa para o produto que ela vende ou para o serviço que ela presta. Os concessionários dos serviços e os acionistas passam a ganhar fortunas, como aconteceu recentemente com a Petrobras, que pagou uma bagatela de milhões, né, para seus acionistas, e nós estamos pagando uma fortuna pelo combustível e pelos derivados do petróleo que a nossa empresa Petrobras, a empresa que era orgulho do Brasil, hoje produz para enriquecer os outros. Quando o governo privatista, como o que temos hoje, entrega empresas públicas lucrativas para a iniciativa privada, os preços dos serviços e os produtos praticados por elas vão para as alturas, porque a finalidade delas passa a ser gerar somente lucros, não terá mais finalidade social nenhuma. Dar muito lucro é a essência do capitalismo. Quando a empresa é pública, ela pode operar pelo lucro social. Depois que ela paga seus custos operacionais, faz o pagamento dos funcionários, a parte que sobra servirá para investimento em inovações e depois disso fica tudo certo com ela. E o principal acionista passa a ser o povo. E dentro dessa lógica, o lucro é o serviço ou o produto dessa empresa chegando mais baratos, mais em conta para a nossa população. O lucro em tese, deverá ser o serviço ou produto acessível a todos, gerando qualidade de vida e progresso social. O acúmulo de dinheiro não é necessário para a empresa pública. Por isso, o preço do serviço ou do produto que essa empresa
produz e realiza será sempre mais em conta que o preço praticado por empresas privadas que precisam dar muito lucro para os seus donos, os concessionários e também para os seus acionistas. Um governo privatista engana o povo, faz o povo acreditar, através da sua propaganda, que privatizando as estatais tudo vai melhorar. Esse tipo de governo age em benefício dos grandes capitalistas. Nós vemos hoje acontecer aqui no Brasil. Os Correios estão sendo passados para pessoas milionárias que vão ficar cada vez mais ricas com os Correios, que é uma empresa que dá lucro. Os Correios, se nós tivéssemos um governo que quisesse cuidar bem dos Correios, ele viraria uma multinacional brasileira, estatal e multinacional, como nós temos Correios de outros países que são estatais, que atuam no mundo inteiro. O Brasil poderia fazer isso. E nesse momento em que a gente vende as coisas através dos serviços postais, é um filé da melhor qualidade. Você entregar isso de mão beijada a uma empresa lucrativa para a iniciativa privada e os custos que virão depois do valor dos serviços que vão ser prestados. Vai ser o que os caras quiserem, eles agora são os donos. Isso vai acontecer com a Eletrobras e eu acho que todas as vezes que um governo quisesse fazer o que estão fazendo com as grandes empresas públicas do Brasil, isso deveria ser muito discutido com a população. Mas muita audiência pública, muita conversa para explicar tintim por tintim quem é que vai levar vantagem nessa história. Se é o povo ou se é o capitalista que vai comprar essas empresas, tá? Então o Correios dá bilhões de lucros e o governo está dando de mão beijadas para o mercado. Agora, seu lucro deixará de ser aplicado na melhoria dos serviços postais, no barateamento desse serviço ao povo brasileiro, para encher o bolso dos empresários muito ricos, que depois colocam o preço dos serviços do tamanho que quiserem. Agora eles passam a ser os donos do que era antes patrimônio público do nosso povo e buscarão a partir daí o lucro desenfreado. E nosso povo que se ferre, sendo obrigado a pagar as tarifas que eles quiserem, sem ter a quem reclamar. Os capitalistas pagam bem a esses governos que lhe entregam essas mamatas, esses filés de mão beijada, com toda certeza. É a tal da comissão dada aos que realizam essas privatizações, que são verdadeiros presentes aos multimilionários do mundo, que ficam cada vez mais ricos. O Salvador daqui